Olá pessoal, tudo bem com vocês? Newton da NZ Drones e Aeromodelismo. Bom, no vídeo, dessa vez eu vou mostrar um voo com Air 3. Um voo diferente, tá? Eu não vou ficar mostrando a programação de nenhum tipo, não é essa a ideia. Como eu baixei o novo firmware dele, né? Tanto do rádio quanto do drone, foi bem extenso, demorado, né? Então ele teve algumas modificações. E eu fui a campo então para testar essas modificações, verificar como é que o drone se comporta após esses firmware. Tá? Então é interessante observar que eu só voei. Né? Até para responder alguns comentários aqui, que você não pilota o drone. Sim, eu piloto o drone, só pilotei o drone dessa vez. Eu não usei nenhum voo mecânico, nenhum voo programado, nada disso. Foi só na mão mesmo. Então, para mostrar, para ver, se realmente sentir como é que o drone se comportou. Em geral, tá? Eu só mostro os voos com programação, com aquele tipo de coisa, porque muita gente tem dúvidas em relação à programação. Ao voo em si, a maior parte sabe pilotar o seu drone, né? Então aqui, como é que eu pilotei, o que eu fiz, os testes que eu estava fazendo com câmera, gimbal, mas é subir e descer, filmar, dar zoom, fazer o voo de um lado para o outro com o drone, ou seja, foi um voo simples, mas ao mesmo tempo teste completo do drone, certo? Então eu vou mostrar um pouco passo a passo do que eu fiz. Tá? Foi bem simples, não foi nada de excepcional. Eu espero que vocês gostem, ok? Então, sem mais delongas, vamos ao voo. Bom, primeiro testei todo o drone, verifiquei se não tinha nenhuma trinca, se a bateria estava ok, se o rádio estava ok, se as hélices estavam ok. E como sempre eu levanto o drone e deixo ele parado, né? E observo que eu já começo a testar gimbal, já começo a testar como é que ele se movimenta. Aqui eu fiz até uma movimentação junto aos colegas aí, né? Para mostrar ao pessoal que fica lá comigo, os outros droneiros, etc. Né? Então, esse povo todo sempre está acompanhando ali, sempre voando ou de drone ou de aeromodelos, né? Então são os meus colegas. Observe, eu estava testando a câmera, né? Testando as movimentações do drone, né? Testando o quanto ele movimenta, quanto ele faz a mudança de um lado para o outro e a qualidade de filmagem, tá? Então aqui eu comecei a filmar. Avancei o drone em alta velocidade e imediatamente entrei numa subida bem brusca, na máxima altitude possível, e foquei. Deixei o gimbal em zero e depois subi o gimbal. Observem, estou testando o gimbal aí, os movimentos, tá? Jogo o gimbal para cima e aí eu noto como é que está a filmagem, como é que ela fica firme ou não. Olha lá, observem, varia. Tá? Ele está no automático, então ele fica em dúvida, né? Eu girando o drone, eu forço isso daí e também forço que o firmware dele se configure, né? Eu acho que isso é importante. Eu não vou sair com o drone por aí sem testar os firmware, ver o que aconteceu, quais foram as notificações. Veja, o drone já subiu bem, eu estou baixando o gimbal, né? E estou fazendo voo. Observem, paro o drone, deixo ele filmar um pouco mais fixo, começo a descer, movimentando o drone de um lado para o outro, realmente sentindo os comandos do drone. Aqui eu tenho que pedir autorização para a torre de controle, já que tem outras aeronaves no ar, né? Eu aproveito, paro o vídeo, vou mudando o gimbal de posição, vou indo para cá, para lá, testando realmente a qualidade, tá? Então aí está o avião subindo, descendo, vocês podem observar que o circo foi embora, um zoom, teste de zoom para ver como é que ficou. Novamente o aviãozinho, aí eu falo, bom, vamos descer, e vou partir para chegar mais próximo aí, tá? Então, isso é um teste do voo. Eu não estou fazendo nada de excepcional, nem voando no automático. Eu estou realmente testando as capacidades. Me aproximo da pista, né? Olho onde está o avião, sim, já conversei com eles, né? E vou me aproximando. Lembra, eu decolei desse quadrado laranja aqui embaixo. Estou ali pilotando o drone, vou até certo ponto, viro o drone, chego bem próximo do solo e saio voando. Só no visual. Dessa vez eu não olhei para a câmera, estava voando no visual. Por quê? Porque isso permite duas coisas. Eu ver onde está o drone e também ver como é que a filmagem fica, né? A qualidade do drone em alta velocidade. Tá certo que eu mudei um pouco aqui a qualidade para poder entrar no YouTube, né? Mas como é que o drone se comporta, tá? Então eu fiz um voo assim bem baixo, filmando, rasando mesmo, né? E vendo todas as modificações de cores, etc., a movimentação do drone.
para testar realmente como é que ele ficou. Ele ficou muito bom, viu? Na minha opinião, né, o drone ele ficou mais na mão, digamos assim. Ele é responsivo, muito responsivo aos comandos. O gimbal ficou mais suave, na minha opinião, e o zoom também, tá? Tá eu aí fazendo meus voos, lá vou eu. As pessoas às vezes têm medo, né, da aproximação, mas isso é bom para o sensor. Então, os sensores, obviamente, que eu não vou testar na cabeça de ninguém sem avisar, tá? Estou aí voando, fazendo um voo, aí vai ter uma exposição de caminhões, né? Então o pessoal está montando aí a feira. E eu controlando o voo aí sem. Procurando só no visual do drone. Tá? Aí eu não estava preocupado em olhar para a câmera ou que estava gravando. Tá? Realmente não estava. Estava controlando o drone e vendo essas coisas. Para frente, para trás. Aqui, o pessoal queria saber, né, se o drone era. Essas duas pessoas me perguntaram, né? Era um pessoal daí da feira, né? E eu mostrei para eles algumas das características. Né? Aproveitei para testar o sensor. Fui devagarzinho. Né? Eles eram no meu alvo junto comigo, mostrei para eles. Falei, eu vou acionar e o drone vai desviar. E desviou perfeitamente. O sensor dele, inclusive, me deu a impressão de estar mais sensível, pelo menos essa é a opinião. Puseram a mão embaixo do drone, ó, o drone imediatamente sobe, né? Então o sensor dele de baixo também está perfeito, né? Você vê que numa brincadeira você faz um monte de testes com os drones, né? Aqui eu voltei novamente a voar um pouquinho mais rápido, baixei o drone, jogo ele próximo do solo e saio voando com toda a velocidade. Ok? Eu só não desligo os sensores, então eu não fui em S, né? Eu fui no normal. Subo, olha como ele sobe rápido o drone, né? A resposta dele é impressionante. Lá fui eu para perto dos caminhões, fui fazer um voo um pouquinho mais distante. Eu nunca voo muito distante se eu não tiver confiança. Olha como baixa bem o gimbal, como ele acompanha suave o movimento, né? Tá certo que o movimento era brusco que eu estava fazendo, eram movimentos bruscos, mas o drone estava correspondendo perfeitamente, tá? Aqui mais lento, aqui o gimbal subindo, tá? Então vocês percebam que o drone ficou realmente muito bom, tá? Ele ficou uma parada, um acompanhamento, uma subida de gimbal para ver um pouco mais a filmagem à distância, me afastando um pouquinho mais, certo? Lembre-se, o firmware novo você tem que ficar esperto, porque pode acontecer de repente ter um problema, um bug qualquer. E aí já viu, né? Com um bug você pode perder seu drone. Então eu fui calmamente, fui tranquilamente. Então eu resolvi apontar lá para a caixa d'água da faculdade, né? Que é um dos testes que eu gosto de fazer. Aí alinhamento, zoom. E se o drone está indo bem em linha reta. O vento estava baixo, então não tinha problema nenhum. Avancei na direção, alinhei direitinho e fui. Bem no eixo, né? Percebam que o drone não mudou de direção. Isso é bom, tá? Só que são correções que eu mesmo fiz, né? Mas aqui está vendo, testando zoom, acompanhando, testando o gimbal, né? Querendo realmente fazer um teste dessas coisas básicas do drone. Pilotagem, rolagem, né? Voos laterais, assim por diante. Tá? Sobe, desce de gimbal e assim por diante. Observe, fui ali em cima. Só um teste mesmo de baixa velocidade, controle de velocidade, na mão, né? No acelerador na mão, parei o drone. Então você vê que eu fui fazendo tudo isso só para teste mesmo, né? Acompanhando. Não tinha nenhum significado, não, eu vou fazer uma grande programação. Zero programação. Vou na mão. Tá? Perdão. Está testando o drone, voando, né? Tranquilo. Levanto o gimbal, olha a faculdade, tiro o zoom, vou aí, eu resolvo fazer um voo um pouquinho mais distante, né? Testar um pouco o sinal do drone. Vamos ver. Lá vou eu para Anchieta. É um voo de aproximadamente a uma distância mais ou menos de 1.000 metros, 1.000 e poucos metros de distância, 1 quilômetro e pouco de distância, tá? Numa velocidade normal, uma altitude boa, em torno de 100 metros. E lá fui eu para Anchieta, para testar lá para ver como é que fica, né? Chegando na Anchieta, me aproximando. Então aqui é um bom teste que você pega tanto parte próxima quanto a distante, o horizonte, né? Então você consegue ver, tem uma visão bem legal das coisas, o detalhe e o horizonte, tá? Essa é a ideia dessa filmagem. Lembrando que tem uma antena de celular aí, que geralmente ela costuma interferir um pouco, mas não muito.
Esse drone não sofre muita interferência dessa antena, pelo menos, né? Lógico que sofre interferência, mas não é tão sensível assim, porque ele varia bastante. Aqui eu estou fazendo um voo pela Anchieta, testando, aí eu resolvo fazer o quê? Vou avançar um pouquinho pela Anchieta, teste já uns 1.300 metros, 1.500 metros, e aqui eu resolvo então abaixar um pouco o drone. Por quê? Para testar exatamente qualquer coisa que possa ter aí na frente. Então eu baixo o drone e vejo se ele é afetado, se o sinal de rádio é afetado. Então eu baixei bem o drone, né? Eu fui próximo às árvores, está tudo funcionando perfeitamente e ele não foi afetado. Então o drone está perfeito, ele está voando muito bem. Tá? Então isso é um voo normal, na mão, teste básico, para checar o firmware dele. Olha aqui, você viu a variação? Então é importante deixar o drone fazer esse voo inicial depois do firmware. Por quê? Porque é assim que você vai ver se ele vai fazer a primeira vez essas novas colocações de firmware, essas novas mudanças que houveram nele. Então, quando você faz isso, você está dando oportunidade ao drone se adaptar a isso. Tá? Então não é nenhum voo longo, não é nenhum voo absurdo, não é nenhum voo maluco, mas é um voo de teste. Então, quando você desbaixar um firmware, alguma coisa assim, não saia voando com o seu drone para lá, em long range, por exemplo, que você pode ter problemas. Tá? Bom, eu não aconselho fazer long range, mas às vezes é legal. Então o que acontece? É só para você testar realmente como é que ele está fazendo o voo, como é que ele está subindo, descendo, girando, como é que está fazendo acompanhamento lateral, está fazendo ou não. Então tudo isso é importante para o drone, ok? Tudo isso é um voo importante para o drone. Tá? Aqui me aproximando, né? Já fiz um teste, já estou... Aceitei, eu acho que o drone ficou bom. E obviamente que depois eu vou testar o resto dele, vou testar exatamente as configurações automáticas dele. Será que alterou ou não alterou? Não hoje, tá? Hoje só foi um voo de teste. Como eu falei para vocês, é um voo simples, nada de sofisticado, na mão. Tá? Eu queria ter o drone na mão. Aqui, só no finalzinho, eu coloquei ele para return to home, só um pedacinho para ver o jeito. Ele fez o alinhamento e desceu. Tá? Aí eu peguei novamente, deixei ele descendo, peguei novamente, vi as variações de câmera dele. Peguei novamente no controle, tirei o return to home e pousei ele onde eu queria pousar. Até para testar o ajuste fino de comando. Tá? Como é que ele ficou com o comando em ajuste fino? Para frente, para trás, para os lados. Né? Observem. Eu estava a uma certa distância, né? Não estava bem embaixo do drone, então, olha, o vento do drone já começa a soprar o solo, né? Aqui eu já vou avançando, eu cheguei, centralizei, vou centralizando, controle bem suave. Ele permitiu isso bem dessa vez. Ficou, na minha opinião, até melhor, apesar de... Olha aí, você vai centralizando, não está difícil centralizar o drone. Tá? Testando, testando e finalmente indo para o pouso. E ele vai certinho, né? Ele vai para o pouso perfeitamente, alinha a câmera e pousa. Então foi esse o voo, foi muito legal. Tá? Belo teste. Bom, como vocês observaram, foi um voo simples, de testes, né? Quer dizer, simples não. É um voo que realmente chequei todos os parâmetros de voo do drone, né? E sem nenhum tipo de programação. Por quê? Porque a partir do momento que nós fazemos, então, uma atualização do drone, sempre há um risco de não ficar bom, né? De não ficar correto. E pode dar um bug que pode levar a perder o drone ou criar algum problema, tá? Então, quando houver uma atualização, não voe longe, faça um voo curto inicial, teste o drone para ver se ele está bem. Tá? Então, se vocês observaram, eu fiz um voo testando tudo em relação ao voo, ao controle do voo. Por que eu não faço voos automáticos nele? Né? Porque eu entendo o seguinte: primeiro eu quero saber se ele realmente está obedecendo tudo. Porque aí eu vou ter o drone na mão caso ocorra algum problema quando eu fizer os voos automáticos. Tá? Obviamente que eu vou testar ainda o automático dele, os automáticos dele. Então aí é tudo. Aí o waypoints, eu vou testar tudo, né? Tudo aquilo que você puder colocar no drone. Tá? Isso eu vou fazer porque eu acho super importante e óbvio que eu vou filmar e mostrar para vocês. Tá? Mostrar o que eu senti. Então vejam, esse voo e vídeo, né?
Observem que eu não estava preocupado com a qualidade da filmagem. Eu realmente estava mais com visada direta do drone, ou olhando para o drone. Eu não estava preocupado se ele estava pegando o chão ou não. Mas mesmo assim eu acho que ficou legal. Tá? Eu acho que foi um teste válido. É importante que todo mundo faça um teste quando houver uma atualização do drone. Eu acho que essa é a ideia desse filme, né? Não é um filme bonito, eu acho que até que é um filme legal. E principalmente mostra que esse drone é muito bom. Agora, caso vocês tenham notado alguma coisa diferente, alguma coisa que não agradou vocês, em relação ao voo, em relação à filmagem, coloquem, comentem, tá? Deixe seu comentário. Se inscreva no canal, viu? Se inscreve, eu acho que não custa nada, tá? E eu agradeço realmente quem tenha se inscrito no canal. Foi uma grande subida, eu fico feliz por isso, fico bem feliz. Espero que continue, né? E vamos em frente, tá? Deixe seus comentários, como eu falei. Comentem, fiquem à vontade. E principalmente, o que vocês acharam desse voo, tá? Eu notei o seguinte, eu notei algumas coisas. Se vocês concordarem comigo, por exemplo, eu senti que algumas vezes a câmera tinha uma pequena vibrada quando subia, o gimbal principalmente. Não sei se vocês sentiram isso. Então foi uma coisa que eu observei no drone. O foco também, né, que ficava um pouco desfocado. Mas tudo isso é importante no momento que você vai botar o drone para jogo, tá? Para fazer um trabalho, uma filmagem, ou uma foto profissional ou não, tá bom? Então essa é a ideia, eu espero que vocês tenham gostado. Novamente, deixe o like, faça um comentário, faça uma crítica e se inscreva no canal. E bons voos a todos!